Bom, então agora é importante que a gente entenda como se deu o governo de Joseph Stalin, né? Um dos grandes nomes até hoje. Nós encontramos aí adeptos, seguidores do stalinismo até hoje, né? Não é incomum numa sala de aula, quando eu estou falando do período de Stalin, criticando severamente o Stalin, colocando como, na minha opinião, ele deve ser colocado, como um dos maiores, né, assassinos da história, não é incomum um aluno ou outro se levantar em defesa do líder soviético. Por que isso? Né? O que Stalin conseguiu fazer? O que foi, então, esse chamado stalinismo? Então, o stalinismo é o período de governo do Stalin, que vai da morte do Lenin, no início da década de 20, né, em 23, até a morte de Stalin em 1953. Durante esse período, esse homem conseguiu virar um dos grandes símbolos no mundo, o principal símbolo do socialismo, né, um dos principais símbolos políticos até hoje. Por que isso? Vamos lá, vamos entender a estrutura do stalinismo. Eu montei uma estrutura aqui que eu monto para todas as nossas aulas de ditadura. Né, porque a gente já conversou sobre isso, que as ditaduras elas são construídas dentro de um tripé. Que tripé é esse? É um tripé baseado na... A gente fala assim, a ditadura é violência, a ditadura é repressão. Não é tão simples assim. Nenhuma ditadura se sustenta apenas pela repressão, pela violência. Ela é uma perna desse processo. Mas eu tenho que ter satisfação, eu tenho que ter persuasão, eu tenho que ter repressão. Perfeito? Por que a satisfação com Stalin? Porque o período do Stalin é um período que gerou satisfação. Por vários motivos. Vamos lembrar que durante o período do Stalin, economicamente falando, foi o período dos planos quinquenais. Quando, na verdade, aproveitando-se daquele espírito revolucionário, pedindo para que a população, de fato, seguisse o grande líder, tornasse aquilo possível, fizesse a União Soviética crescer, esses homens conseguiram e fizeram. Olha, por mais que a religião tivesse proibida dentro desse socialismo, Stalin se aproveitou muito daquela ideia de guia, né, uma ideia mística, mítica talvez, para se tornar um grande líder. Isso entraria também aqui na ideia de persuasão, mas eu quero que você entenda que a figura do Stalin, os seus pedidos junto à população, ajudaram muito para que esses planos quinquenais tivessem êxito. Né? Então, grande força na agricultura, grande força na metalurgia, o desenvolvimento da indústria soviética e no campo. Nós tivemos um processo de coletivização desse campo. Né? Os kolkhozes, os sovkhozes, ou seja, as grandes cooperativas agrícolas e as fazendas do governo, onde esses homens trabalhavam, tiveram acesso à terra, certo? Ou seja, há de fato, uma grande satisfação. O crescimento econômico soviético ele é incessante. Vem a Segunda Guerra Mundial, Stalin se torna um dos principais nomes na Segunda Guerra, lembrem-se disso. Né? Foi o Exército Vermelho que conseguiu derrotar pela primeira vez efetivamente, né, as tropas nazistas em Stalingrado. Foram eles que chegaram até Berlim e declararam a derrota do nazismo. Então, depois de 45, então, o nome de Stalin é ventilado pelo mundo inteiro. Na verdade, depois disso começa a Guerra Fria e o crescimento econômico soviético continua. Vem a corrida armamentista, vem a corrida aeroespacial, o primeiro cosmonauta do mundo é soviético. Né? Então, quer dizer, tudo isso, né, mostra uma base, um projeto de crescimento econômico, né, que foi aí, em grande parte organizado por Joseph Stalin. Então, há essa satisfação. De fato, nós temos coisas positivas a retirar desse momento, mas não é só da satisfação que se sustenta o stalinismo. Temos aí também a persuasão, que é um capítulo muito importante e já apareceu muito nas nossas provas. A ideia do controle da opinião, a ideia da ditadura, a ideia da censura rígida, violenta. Até mesmo, uma coisa muito interessante, a criação de determinadas fotos, montagens de fotos, para forjar a ideia de que Stalin era o grande amigo de Lenin, o maior representante do marxismo-leninismo, porque dentro da União Soviética cria-se esse termo, marxismo-leninismo. Né? E Stalin seria, né, construída a sua imagem, na verdade, né, o Stalin construiria a imagem do grande amigo de Lenin, uma intimidade que nem mesmo existia. Fotos, então, dele abraçado com Lenin na sua casa de campo, fotos forjadas. Tá? Então a manipulação, olha que nem tinha Photoshop, olha que coisa interessante, né? Mas várias fotos foram forjadas para criar essa imagem. Além disso, claro, as grandes festas,
né? Os grandes desenhos, as grandes gravuras, o grande timoneiro, como era conhecido esse homem. Então toda essa propaganda de Estado também estava presente aqui no stalinismo.